Eu só fui entender que tudo aquilo não tinha acontecido do jeito que eu lembrava quando acordei dentro de uma ambulância, ferido, confuso e com a certeza de que algo tentou me matar naquela madrugada. E é exatamente por isso que eu preciso contar o que começou horas antes, quando ainda parecia apenas mais uma viagem comum pela BR-101. Eu dirigia sozinho, cansado, tentando vencer a estrada e o sono, acreditando que nada poderia sair do controle, até perceber que algo no caminhão não estava certo. Parei no acostamento achando que resolveria rápido, mas bastou descer da cabine para perceber que o pneu estava completamente furado, me deixando preso ali, no meio da madrugada, sem ter como seguir viagem. Eu sabia que não dava para trocar aquele pneu naquele horário, então decidi esperar o dia clarear, achando que o pior daquela noite seria apenas o atraso. O que eu não imaginava é que aquela decisão simples marcaria o começo da pior experiência da minha vida, porque enquanto eu voltava para a cabine tentando manter a calma, algo passou a me acompanhar naquela estrada, e naquele momento eu ainda não fazia ideia do que realmente estava prestes a acontecer. Dentro da cabine, tentei organizar a cabeça e transformar aquela situação em algo racional, repetindo para mim mesmo que bastava esperar o dia amanhecer para resolver tudo e seguir viagem. O problema é que o tempo parecia não colaborar e cada minuto parado ali aumentava uma sensação estranha de vulnerabilidade, como se eu tivesse cometido um erro grave ao sair do caminhão. Eu pensava na carga, no atraso, nas histórias que todo caminhoneiro já ouviu sobre aquela estrada e tentava afastar qualquer ideia absurda que surgisse na mente. Mesmo assim, algo começou a me incomodar de um jeito difícil de explicar, como se a madrugada estivesse diferente, mais pesada do que o normal. Eu olhava ao redor tentando encontrar lógica no desconforto, mas a única certeza era que eu não conseguiria pregar os olhos. A decisão de esperar amanhecer começou a parecer perigosa, e foi nesse ponto que percebi que aquela parada forçada estava longe de ser apenas um contratempo comum, porque a estrada parecia exigir mais de mim do que eu estava preparado para enfrentar. Foi então que comecei a sentir que aquela espera não era normal, como se a estrada tivesse me colocado ali de propósito, me impedindo de seguir adiante. Eu tentava manter a mente ocupada, mexendo no celular, conferindo documentos, fazendo qualquer coisa para não pensar no fato de estar completamente vulnerável naquele trecho isolado. A cada tentativa frustrada de me distrair, uma ideia insistente voltava à minha cabeça. A sensação de que eu não deveria ter parado ali. Não era medo comum, era um alerta interno, algo dizendo que aquela madrugada estava errada desde o começo. Eu pensava em ligar para alguém, mas desistia, sem saber explicar o motivo. Meu corpo estava tenso, como se esperasse por alguma coisa, mesmo sem saber o quê. Foi nesse estado de inquietação que percebi que eu não estava apenas esperando o dia amanhecer. Eu estava sendo mantido ali. E aquela percepção silenciosa marcou o momento em que a viagem deixou de ser apenas uma viagem e passou a se transformar em algo que eu jamais esqueceria. Foi nesse momento que algo começou a invadir meus pensamentos de forma insistente, como se uma presença estivesse tentando se anunciar sem se mostrar por completo. Eu não via nada de concreto, mas a certeza de que havia algo do lado de fora crescia dentro de mim, alimentada por uma intuição difícil de ignorar. Minha mente começou a buscar explicações, lembranças de histórias antigas contadas por outros caminhoneiros, relatos que eu sempre tratei como exagero, mas que agora surgiam com uma clareza desconfortável. Eu sentia que não estava mais sozinho naquela estrada, mesmo sem conseguir provar isso de forma racional. Cada decisão parecia errada, cada pensamento levava ao mesmo ponto, a sensação de que eu havia sido escolhido para viver algo que não deveria acontecer. Permanecer dentro da cabine deixou de ser uma escolha segura e passou a ser apenas a única opção possível, enquanto eu tentava me convencer de que tudo não passava de nervosismo. Ainda assim, no fundo, eu já sabia que aquela madrugada estava prestes a revelar algo que mudaria completamente o rumo daquela viagem. Sem perceber, comecei a prestar atenção em pequenos detalhes que antes passariam despercebidos,
como a sensação de que o espaço ao meu redor estava diminuindo, mesmo eu estando parado no mesmo lugar. Eu ajustava a postura no banco, respirava fundo e tentava manter o controle, mas o desconforto só aumentava, como se algo estivesse se aproximando lentamente, testando meus limites. A ideia de sair da cabine para conferir novamente o caminhão passou pela minha cabeça, mas foi descartada no mesmo instante, porque meu corpo simplesmente não reagia. Havia um bloqueio invisível, um instinto dizendo para não atravessar aquela porta. O medo já não era abstrato, ele tinha direção, propósito, mesmo sem forma definida. Eu entendia, naquele ponto, que esperar o amanhecer não seria apenas uma questão de paciência, mas de sobrevivência. E essa percepção marcou o início de uma longa madrugada em que eu teria que enfrentar algo muito maior do que um simples pneu furado. A partir dali, minha mente começou a trabalhar contra mim, criando cenários que eu não conseguia mais controlar, como se o cansaço tivesse aberto espaço para algo estranho se infiltrar nos meus pensamentos. Eu tentava repetir que estava seguro, que nada além de um atraso aconteceria, mas cada tentativa de racionalizar falhava rapidamente. A sensação era de que eu estava sendo observado de muito perto, mesmo sem qualquer prova concreta disso, e essa ideia começou a me consumir por dentro. Meu coração acelerava sem motivo aparente, as mãos suavam e a noção de tempo se perdeu completamente. Já não importava mais quanto faltava para o dia clarear, porque a madrugada parecia não ter fim. Eu percebia que algo estava mudando dentro de mim, como se aquela espera forçada estivesse quebrando minha resistência pouco a pouco. Foi nesse ponto que entendi que aquela noite não seria apenas lembrada como um susto ou um imprevisto, mas como o início de algo que eu não teria como explicar facilmente depois, mesmo que conseguisse sair dali inteiro. Em um momento de desespero silencioso, pensei em ligar o caminhão e tentar seguir viagem, mesmo sabendo que aquilo era arriscado, porque ficar parado já parecia mais perigoso do que qualquer outra escolha. Minha cabeça estava confusa, os pensamentos se atropelavam e eu sentia que precisava fazer alguma coisa antes que fosse tarde demais. A ideia de estar preso ali começou a gerar uma sensação de urgência extrema, como se o tempo estivesse se esgotando para mim. Eu me sentia encurralado, pressionado por algo que não se mostrava, mas que deixava claro que não queria que eu permanecesse ali por muito mais tempo. Cada segundo aumentava a tensão, e a decisão de tentar reagir começou a tomar forma, mesmo sem saber exatamente contra o quê. Foi nesse instante que percebi que aquela madrugada não estava apenas testando minha paciência, mas minha sanidade, e que qualquer escolha a partir dali poderia mudar completamente o que ainda estava por vir. No meio daquela confusão interna, senti como se meu corpo estivesse chegando ao limite, incapaz de sustentar tanta tensão acumulada sem uma explicação clara. Minha mente já não distinguia mais o que era pensamento do que parecia uma ameaça real, e isso me fez perder qualquer referência de controle. Eu tentava manter a consciência focada, mas tudo começou a se embaralhar, como se eu estivesse sendo empurrado para um estado de alerta constante, sem descanso. A noção de segurança simplesmente deixou de existir, e a certeza de que algo estava prestes a acontecer se tornou inevitável. Não era mais uma questão de esperar ou agir. Era como se eu estivesse preso a uma sequência de acontecimentos que já tinham sido definidos desde o momento em que parei naquela estrada. Foi ali que senti minha resistência falhar de vez, como se a madrugada tivesse vencido, me conduzindo para um ponto sem retorno, preparando o terreno para algo que eu já não conseguiria evitar. Quando tudo pareceu perder o sentido, minha consciência simplesmente se apagou, como se eu tivesse sido arrancado daquela situação sem qualquer aviso.
O próximo momento que consigo lembrar foi abrir os olhos completamente desorientado, sem reconhecer onde eu estava nem entender o que tinha acontecido comigo. Eu sentia o corpo pesado, a mente confusa e demorou para assimilar que não estava mais na estrada. Pessoas falavam comigo, tentando me acalmar, dizendo que eu tinha sofrido um acidente, mas aquelas palavras demoravam a fazer sentido. Aos poucos, fui entendendo que estava sendo socorrido, longe do caminhão, longe da BR-101 e que algo tinha dado muito errado enquanto eu estava ali parado. A lembrança da madrugada vinha em fragmentos, misturada com uma sensação de alívio por ainda estar vivo e, ao mesmo tempo, com a certeza de que nem tudo o que eu tinha vivido podia ser explicado apenas como um simples desmaio, deixando claro que aquela história ainda estava longe de terminar. Enquanto eu tentava organizar os pensamentos, fui entendendo aos poucos o que tinha acontecido de verdade naquela madrugada, a partir do que me explicavam e do que minha própria memória começava a reconstruir. O caminhão havia tombado depois que o pneu estourou de vez, fazendo com que eu perdesse o controle e sofresse um impacto forte o suficiente para me deixar inconsciente. Essa informação caiu como um peso, porque ligava diretamente o início da espera na estrada com o fim violento da viagem. Tudo parecia se encaixar de forma lógica, mas ao mesmo tempo deixava um vazio difícil de ignorar. Eu me perguntava em que momento exato tudo saiu do controle e se aquela sensação constante de ameaça tinha sido apenas resultado do choque, do cansaço e do medo acumulado. Mesmo com explicações racionais, algo dentro de mim insistia em dizer que aquela noite não tinha sido apenas um acidente comum. E essa dúvida começou a me acompanhar desde então. Conforme os minutos passavam, percebi que o que mais me perturbava não era o acidente em si, mas a sensação persistente de que minha mente tinha criado algo para tentar explicar o medo absoluto que vivi naquela madrugada. Eu tentava aceitar que tudo não passava de um pesadelo intenso provocado pelo impacto e pelo estado de choque, mas certas lembranças insistiam em permanecer nítidas demais para serem ignoradas. Não era apenas confusão. Havia uma coerência estranha em tudo aquilo, como se minha consciência tivesse vivido uma história paralela enquanto meu corpo estava desacordado. Mesmo cercado por explicações médicas, eu sentia que aquela experiência tinha deixado uma marca profunda, algo que não se apaga com o tempo. A dúvida começou a se tornar mais pesada do que qualquer ferimento, porque quanto mais eu tentava esquecer, mais aquela madrugada parecia se fixar dentro de mim, preparando o caminho para uma conclusão que eu ainda não estava pronto para aceitar. Depois de tudo, minha vida seguiu, mas nunca voltou a ser a mesma, porque aquela madrugada deixou algo que eu carrego até hoje. Sempre que lembro do pneu furado, da decisão de esperar o amanhecer e do acidente que quase me matou, sinto que existe uma parte dessa história que não se encaixa perfeitamente em nenhuma explicação lógica. Eu aceito que desmaiei, que meu corpo criou um pesadelo para lidar com o trauma, mas a sensação de ameaça ainda aparece quando penso naquela noite. Não é medo constante, é um alerta silencioso, como se minha mente soubesse que nem tudo foi apenas imaginação. A BR-101 continua lá, os caminhões continuam passando e as madrugadas seguem iguais para quem nunca viveu algo assim. Mas para mim, aquela estrada deixou de ser apenas um caminho de trabalho e se tornou um limite que eu atravessei sem perceber, um ponto da minha vida onde realidade e pesadelo se misturaram de um jeito que eu jamais consegui separar completamente. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.